traga o seu povo para casa, Pai. Terezinha, Patrícia, sejam bem-vindas. Passe paz para vocês. Igi, Eneile, sejam bem-vindas, querida. Fofa, seja bem-vinda. Paz do Senhor para vocês, seu Josivaldo, filhinho. Sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Luciane, Fátima. Sejam todos bem-vindos ao Clube da Bíblia. Que bom que vocês estão aqui comigo. A paz do Senhor, Juju, como é que você tá? Você tá bem? Graça e paz para você, meu amor. Que bom que você tá aqui comigo. Seu Wilson, seja bem-vindo. Ju, Lourencio, desculpa, D, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Seu Francisco, Uzi, sejam bem-vindos. Raul, seja todo mundo bem-vindo ao Clube da Bíblia. Tô bem, Ju, tô bem, graças a Deus, tô bem. Tô bem de saúde, tô muito bem. Que bom que tá todo mundo bem. Oi, seu Jefferson, boa noite, seja bem-vindo, viu? Graça e paz pro Senhor tá aqui comigo. Que bom que o Senhor tá aqui edificando a sua fé e seu espírito. Boa noite, Miriam, como é que a senhora tá? A senhora tá bem? Que bom. A senhora tá bem? A senhora tá tudo bem? A semana foi boa de vocês? Teve novidade, gente, na vida de vocês aí durante a semana? Falem pra mim. Alguma novidade com o Senhor? Algum milagre no meio do caminho? Algo sobrenatural aconteceu? Seu Reinaldo, sejam bem-vindos. Seu Leandro, seja bem-vindo. Seja todo mundo bem-vindo. Miriam Santos, João Newton. Tudo normal, seu Jeff? Então tá bom, né? Se tá bom, normal, tá bom. Não teve nada assim de anormal, tipo, ruim. Seria ruim, mas já que tá normal, então tá bom. De normal pra cima tá ótimo. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda, querida. Graça e paz pra ti. Seja muito bem-vindo ao Clube da Bíblia, todo mundo que tá entrando. Vão se ajeitando, vão pegando suas Bíblias, porque hoje a gente vai ler, a gente vai estudar, ok? O incentivo aqui do Clube da Bíblia é justamente cada um aqui começar a ter uma familiaridade com a palavra, para a gente começar aí vocês, na individualidade de vocês, começar a buscar o Senhor mais com intimidade. Então vamos pegando onde você estiver, pega a sua Bíblia aí, abre aí já em Gênesis no capítulo 11, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Josi, seja bem-vindo. Meg Rocha, seja bem-vinda. Graça e paz para quem está entrando. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Jonas, seja bem-vindo. Arestina, Marlon. Quem eu não falei o nome, gente, não se sente triste não. Seja todo mundo bem-vindo, viu? Que o povo que participa das lives, eu já percebi isso. Não na minha live, mas em lives de outras pessoas que eu participo. Quando a pessoa que está ali falando não fala o nome, a pessoa fica triste. Ah, não fica triste não. Todos aqui são bem-vindos, tá? Em nome de Jesus, todos são bem-vindos. A paz do Senhor, Carla, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor para vocês. Gente, vamos então começar aqui a oração, para a gente começar a ir engatear enquanto o povo tá chegando. Vamos lá, a gente vai começando a orar já, agradecendo ao Senhor por estar aqui, abrindo o coração para Ele, esvaziando um pouco a adrenalina, diminuindo um pouco a adrenalina, para a gente começar a entrar no clima que Deus tem para nós, ok? Então vamos começar uma oração aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por estar aqui conosco, Senhor, nesse momento. O Clube da Bíblia é um projeto seu, Senhor, que nasceu no seu coração para a vida de todos nós, Pai. Estamos aqui receptíveis à tua palavra, à tua presença, Senhor, sedentos para poder buscar o alimento em Ti e nos edificar através da fé, através de Ti, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada pessoa aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que Sara transforma em cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha estar com o coração receptivo e aberto para Ti, a palavra que ela vai receber hoje, para poder servir de alimento, para edificar a sua fé, para ter uma maior intimidade contigo e despertar nela, Pai, o interesse de querer Te buscar em espírito e em verdade, na sua individualidade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço. Amém. Gente, vamos começar? O pessoal que entrou, seja bem-vindo. A paz do Senhor para vocês. Deixa eu fazer as apresentações, porque graças a Deus, toda vez que tem live, entra alguém novo. E eu fico muito feliz por isso. Porque às vezes traz pessoas assim de lugares que eu nunca imaginei uma vida, às vezes falar, conhecer e a pessoa tá lá. Então, para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, através da leitura da palavra, tá bom? Então, a paz do Senhor, senhora Fátima, seja bem-vinda. Então, você que nunca teve uma familiaridade com Deus, ou você já é cristão há muito tempo, mas não é liberto,
ou você que nunca escutou a palavra e por curiosidade passou aqui, porque passou para você a live e você entrou, algo te chamou a atenção que você entrou, seja bem-vindo. Aqui, esse ministério, paz do Senhor, Meg. Que bom, Meg, que você está me seguindo, eu fico muito feliz, viu? Muito feliz e honrada por você ter me escolhido como mentora tua. Que Deus abençoe a sua vida, viu? O ministério ele é de relacionamento com Deus, entende? Então você que é cristão, você que não é cristão, você que é cristão há muito tempo, mas nunca teve um relacionamento com Deus, aqui é o teu lugar, porque Deus vai te ensinar através da minha vida a desenvolver um relacionamento com Ele de intimidade, aonde a gente sai da religiosidade e a gente entra, a gente é literalmente o arroz com feijão, entende? Eu falo arroz com feijão porque é comida típica do Brasil, né? O arroz com feijão ali, o beabá, sabe? Desde o iniciozinho desde o pequeno ao grande, vamos botar assim em termos de ensinamento, para a gente poder aprender direitinho, não ter dúvidas. Então, como eu falo para todos, quem tiver dúvidas, pergunte, não guarde para si, ok? Eu quero estar aqui, estou aqui para te auxiliar a desenvolver o seu relacionamento com Deus, para você sair do engano, dos cativeiros que você se encontra, feridas, traumas, enfim, emocionais, físicos e espirituais, e te direcionar mais para perto do Pai, para você desenvolver um relacionamento com Ele, porque é através do relacionamento que você é curado, que você é liberto, que você vive os propósitos do Senhor, as promessas e os milagres. Então, primeiro a gente conquista a Deus, para depois a gente conquistar, para depois a gente receber o que Deus tem para cada um de nós, tá bom? É Fátima que me perguntou se quer aprender a ler a Bíblia. Vocês que nunca leram a Bíblia na vida, começam pelo Novo Testamento. Por que pelo Novo Testamento? Porque o Novo Testamento fala de Jesus, entende? Então começa pelo Novo Testamento, a partir de Mateus, todo dia um capítulo, mantenha uma constância, uma rotina, uma disciplina. Todo dia você lê um capítulo, você lê o capítulo, o que você entendeu do capítulo você escreve no papel, o que você escreveu no papel você lê de novo para absorver, porque é diferente a gente escrever e a gente ler. Você lê de novo para absorver e no seu dia a dia você coloca em prática. Entende? Você vai colocando em prática para ver transformação em você. Isso é um devocional que você está fazendo ali todo dia. A paz do Senhor, tá Souza, seja bem-vinda. Irmã Fátima, você não sabe ler ou você não sabe fazer o devocional? Porque se você não sabe ler, aqui na plataforma do TikTok, a gente tem no meu perfil, a gente tem o Bíblia em áudio. Então, desde o Mateus eu fiz o Bíblia em áudio. Então, o fazer, só completando o raciocínio aqui, o Bíblia em áudio, gente, é os capítulos de cada livro que é lido, para quem tem dificuldade, tanto de visão como quem não sabe ler, que seja analfabeto, ok? Para poder escutar a palavra e assim começar a desenvolver seu relacionamento com Deus. Agora, respondendo a senhora Fátima, é só a senhora fazer devagar, você não precisa ser correndo, desde que você faça todo dia, no mesmo horário, para criar uma disciplina em ti. Pega o livro de Mateus, começa por Mateus, pega um capítulo por dia, lê o primeiro capítulo, o que te chamou a atenção, você escreve num papel, disso que te chamou a atenção, que você escreveu no papel, você lê de novo ali para poder adentrar em ti. E quando Deus te der uma situação que esteja parecido com o que você leu, porque Ele vai te dar para você passar, é como se você estivesse estudando para uma prova, entende? Aí quando Ele te der a parte prática, você vai saber aplicar, porque o Espírito Santo já falou contigo. Aí acontece em você a transformação, entende? E assim, sucessivamente, direto. Eu leio e escrevo a oração, tô errada? Como assim você escreve a oração que você faz? A oração é para ser falada, você não precisa escrever a oração, não é que você esteja errada, você está fazendo um serviço além, entende? Então, você faz uma oração para você abrir o momento com o Senhor, entende? Pega o capítulo lá que você está estudando, lê o capítulo, aí escreve num papelzinho, um caderno, um livro que seja, o que você... Por que escrever? Porque quando a gente escreve, a gente guarda, entende? Então, não basta apenas ler, a gente precisa escrever... que quando a gente escreve algo, quando você está estudando para alguma coisa que você está estudando e escrevendo, você guarda muito mais que se você só tivesse lido, entende?
Então você escreve no papel que chamou tua atenção e dali você lê depois, e foi o que eu falei para dona Fátima, vai ter um momento que Deus vai fazer você passar pela situação que aconteceu, que você escreveu ali, que chamou tua atenção no papel devocional que você está fazendo, e você vai ver uma transformação em você, entendeu? E é assim que Deus vai fazendo, é algo simples. Isso é muito simples, só que muitas pessoas não fazem desse jeito e acabam meio que enrolando no meio de campo. Mas se você fizer o básico com o Senhor, vai funcionar. Desde que você mantenha uma constância, uma disciplina buscando a Ele e priorizando a Ele na sua vida. Entende? Seu Paulo, eu posso até orar pelo Senhor sem problema algum. Só que todos nós, na nossa vida sentimental, temos uma pessoa própria de Deus para a nossa vida. Ok? Então a gente pode orar para que seja feita a vontade de Deus na sua vida, não necessariamente para uma pessoa específica, tá bom? Porque eu não posso atrapalhar os processos do Senhor na sua vida. Mas se a gente quiser, digamos, tal situação, tirar a palavra daquela situação, como fazer? Senhora Fátima, a gente pode conversar mais tarde sobre isso, para a gente não atrapalhar aqui o Clube da Bíblia, porque tem bastante pessoas aqui que estão esperando a gente começar a Bíblia, pode ser? A senhora sempre fala comigo no chat, me pergunta sobre isso no chat, pode ser? Tá bom? Vamos começar aqui então. Obrigada, eu que te agradeço, dona Fátima, que Deus abençoe a senhora. Vamos começar aqui então o Clube da Bíblia? Fala, seu César, que eu posso ajudar o senhor? Hoje as pessoas estão interagindo, que bom, fico muito feliz por isso, viu? O senhor tem uma coisa para falar, seu César? Boa noite. Bom, gente, vamos começar então. Peço desculpa pelas paradas aqui, mas foi necessário. Aonde você estiver... Sim, Marta, tudo bem. Aonde você estiver agora, pega a sua Bíblia e abre no capítulo de Gênesis, capítulo 11, que é o livro que a gente está estudando. Como é que funciona o Clube da Bíblia? Eu leio aqui o capítulo, ok? Vocês leem junto comigo, eu leio aqui o capítulo... E a gente estuda sobre a palavra e Deus tem algo para falar conosco. A gente escuta o que Deus quer falar conosco e se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai tirando, tá bom? Então vamos lá, pega a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11, versículo 1, que fala assim: Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usava pistache em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua deles, a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. São esses os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho, Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai dos outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Zelá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Zelá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai dos outros filhos e filhas.
Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai do filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu o filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu o filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Ará. São estes os descendentes de Tera, que foi pai de Abrão, de Naor e de Ará. Ará foi pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Ará morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Ará. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Ará, e a sua neta e a sua nora Sarai, que era a mulher de Abrão. Eles chegaram até Ará e ficaram morando ali. E Terá morreu em Ará com a idade de 205 anos. Então aqui está falando sobre a Torre de Babel, os descendentes de Sem e os descendentes de Tera. Então a gente começa a observar aqui que começa a ter uma crescente de nomes que a gente já está acostumado, ok? Então aqui também fala indiretamente sobre Abrão, que depois veio a se tornar o pai da fé, que era Abraão. Sobre Ló, então, aqueles capítulos mais pra frente. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Alguém tem alguma dúvida para perguntar sobre o capítulo 10, do capítulo 11, antes que eu comece? Porque aqui tem algo muito interessante. Quem entrou, seja bem-vindo, tá? A paz do Senhor para vocês que entraram, sejam todos bem-vindos. A gente está estudando o Clube da Bíblia, Gênesis capítulo 11. O que tem interessante aqui, no capítulo 11, apesar de falar muito da descendência, eu não sei se vocês conseguiram pescar ali, quando começa no versículo do 12 ao 26, tá falando das idades. Se você está acompanhando comigo o Clube da Bíblia desde o capítulo 1, ok? Que toda sexta-feira aqui a gente está fazendo o Clube da Bíblia, você vai lembrar que quando Noé entrou dentro da arca, ele tinha mais ou menos de 400 a 500 anos. Entende? Então, a gente vai ver uma longevidade. Desde o início de Gênesis, a gente vai ver uma longevidade. A gente vai ver que a idade das pessoas eram muito grandes. Ou seja, era 1000 anos, era 900 anos, era 800 anos. E aqui a gente está vendo uma decrescente. A gente está vendo que na descendência dos filhos de Noé, está decrescente, não está crescente. Está decrescente, não está crescente, como foi com Noé e toda a parte anterior de Noé. Entende? Então, o que a gente pode aprender disso aqui? Quando se a gente parar para lembrar, Noé, ele foi salvo de toda a humanidade, porque ele tinha um coração que o Deus gostava. Noé, ele foi uma pessoa que ele foi devoto ao Senhor. Ele tinha comunhão com o Senhor, ele tinha relacionamento com o Senhor. Ele obedecia o Senhor, ele acatava as ordens do Senhor. Ele não questionava, ele apenas acatava e ia lá e executava. Entende? Então, ele tinha uma obediência e um temor por Deus. Ele tinha ali o seu relacionamento do jeitinho dele, mas tinha. Então, por conta de Noé ter aquele coração ali, Deus acabou com a humanidade, acabou com tudo e só deixou Noé e a família. Porque Deus queria que, a partir de Noé, existisse uma nova humanidade. Porque se Noé tinha um coração bom, um coração disposto, um coração bom, um coração disposto, um coração obediente, subentende-se que a partir de Noé, da descendência de Noé, ia vir pessoas com coração bom e obedientes ao Senhor, ok?
Eu lembro que eu fiz até uma comparação aqui com a semente. Quando a gente come uma fruta, e essa fruta tá muito boa, suculenta e gostosa e docinha, a tendência nossa é guardar a semente para poder plantar e as outras frutas também nascer docinha, suculenta e gostosa como a gente comeu aquela ali. Entende? Então não era como se fosse essa semente. Não era uma semente obediente, não era uma semente que tinha comunhão com Deus, não era uma semente que era devota ao Senhor. Então a partir da semente que era Noé, outros frutos iam dar, e desses frutos iam gerar outras sementes que iam dar outros frutos, e que todo mundo ali, a humanidade, ia crescer, todo mundo obediente ao Senhor. Essa era a percepção, eu conjecturando, ok? De Deus perante a humanidade que ia crescer a partir de Noé. Só que não aconteceu desse jeito. Por quê? Porque os filhos de Noé não tinham o compromisso que Noé tinha com Deus. Então, a partir dos filhos de Noé, que isso aconteceu no capítulo 10, que a gente viu semana passada, a partir dos filhos de Noé, houve-se um desviar. Entende? Os filhos de Noé... Gente, acabou. Acabou a luz, eu não sei se eu vou conseguir fazer, não. Não vou conseguir fazer, a gente refaz. Se a luz voltar, eu volto com a live, ok? Mas se a luz não voltar, a gente refaz isso. Acabou a energia. Acabou a energia aqui, tá bom? Eu tô calma, Ju. Eu tô calma, só não sei se vai segurar a internet do celular, porque acabou a outra internet. Tá bom? Então a gente vai... se voltar a energia, eu entro de novo. Mas se não voltar, eu vejo o que a gente faz, se a gente repõe. No final de semana a gente faz, se a gente repõe. No final de semana, se a gente faz durante a semana. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, tá? Ó, voltou. Peraí. Voltou! Glória a Jesus! Opa, peraí. Voltou. Voltando, voltar, então. Voltar. Tá voltando, tá seguindo aqui na internet do celular. Pelo menos eu tenho que usar a internet do celular para alguma coisa, né? Para vocês verem que as coisas acontecem, viu, gente? Né? Enfim, os bastidores acontecem, né? Como é que fala? Eu vou falar, tipo, o maligno o ânsia faz a luz acabar, como a própria Juliana que tá falando, a chega lá, glória a Deus, eu sempre isso. A internet está iniciando aqui, acredito, tá na verdade. Então, aqui, eu estava falando sobre Noé, né? Vou me recordar aqui falando sobre Noé. Estava falando sobre partidade. Estava falando sobre a partidade. O que acontece? A gente observa aqui, do capítulo 12 ao 26, que é aquilo que a gente vai ver que existe uma decrescente na idade. Quando essa decrescente na idade, Noé tinha a devoção dele, a comunhão dele com o Senhor. Porém, a descendência, que foi os filhos, eles não tinham decisão como o pai tinha. Noé tinha a origem dele, que era os filhos, não tinha tanta santa devoção. Começou que, na verdade, repopulou a terra, a humanidade, os filhos. Aquela ideologia lá, que a gente conjecturou, que Deus pegou a semente que era Noé, para fazer a descendência, a semente boa de Noé seria o de Noé. Porém, os filhos
de Noé não tinham a mesma intimidade que Noé tinha com Deus. Então, a partir dos filhos de Noé vieram a descendência de Noé, que hoje que somos nós hoje, no geral, entende? A partir dos filhos de Noé, que tinham tanta devoção assim como Noé tinha, houve-se, pelas culturas locais ali, a pagãos. Então, aconteceu justamente o que estava antes na terra. Entende? O que fez Deus dar o reset na terra? Justamente a promiscuidade e a cultuação de deuses pagãos e a adoração e veneração desses deuses pagãos. Então, ele fez isso para dar o reset, né? Para poder ser a partir de Noé, vai começar tudo de novo. A minha criação vai me obedecer, vai ficar devota a mim, como Noé, só que não aconteceu desse jeito. Entende? Porque os filhos de Noé não eram tão assim como Noé era, e ao mesmo tempo cada um teve a sua influência local. E aqui a gente começa a ver uma decrescente de idade, ou seja, Noé morreu com quase 1000 anos. Os filhos de Noé, a gente vê aqui que um foi com 500, o outro foi com 400, o outro foi com 300 e assim foi. Ou seja, estava havendo uma regressão na idade que chega à idade que nós temos hoje. A idade média que nós temos hoje. Entende? Então, a internet está entrando aos pouquinhos. Acho que a internet entrou. Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente. Rapidinho. A internet está conectada, então não vai cair mais não. Glória a Deus por isso. Deus é tão bom que até a internet voltou. Que bom. Então, a gente precisa checar isso. Então, vamos lá. Quanto mais longe... Agora a gente vai entrar aqui na parte que Deus quer que a gente saiba, tá? Então, quanto mais longe a gente estiver de Deus, menor será o nosso tempo de vida. Se a gente trouxer esse pensamento para os dias de hoje, a gente consegue perceber isso. Porque quanto mais longe a gente está dos caminhos do Senhor, mais atrativo é o pecado. Mais atrativo é a parte da ilusória da nossa vida. Então, aqueles que desejam viver os propósitos de Deus, as promessas de Deus, que desejam estar na presença do Senhor, eles vão ter uma guerra dentro deles, que é o que todos nós passamos, ok? Todos nós passamos uma guerra interna porque a nossa carne quer viver a parte ilusória e o nosso espírito quer comunhão com o Senhor. Só que se a gente parar para analisar, nos tempos atuais, o atrativo da carne é muito maior que do espírito. Então, por isso que Deus está nos dizendo aqui que quanto mais longe a gente estiver de Deus, menos tempo de vida a gente tem. Entende? Eu não sei se vocês conseguiram pescar o lance, ou as entrelinhas disso aqui. Vamos dar um exemplo aqui mais ou menos físico para vocês entenderem. Não muito agradável, mas é o que está vindo agora no pensamento. Quando uma pessoa mexe com coisas ilícitas, o tempo de vida dela geralmente é menor. Ela vive mais ou menos até uns 30 anos no máximo. Entende? Por quê? Porque ela está longe dos caminhos do Senhor. Porque ela escolheu viver com coisas ilícitas. Ela escolheu estar. Ela escolheu fazer. Ninguém obrigou a pessoa a fazer. Ela quis. Então é isso que Deus quer que a gente entenda disso aqui. Quando a gente escolhe estar longe da presença do Senhor, é como se a gente estivesse usando essas coisas ilícitas. Entende? A gente vai ter um tempo determinado, todos nós temos um tempo determinado por Deus que a gente não sabe o dia nem a hora. Mas é como se a gente antecipasse esse tempo. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Que nós precisamos buscar mais a presença dEle, que quando nós buscamos mais a presença de Deus e a gente se dedica a Ele, a gente está alongando o nosso tempo de vida. A gente está colocando mais anos para vivermos os propósitos e as promessas que Deus tem para a nossa vida, para cada um aqui individualmente. Entende? Então aqui, no caso da gente procurar a presença de Deus, não vai acontecer uma decrescente, vai acontecer uma crescente. Aqui na história aconteceu uma decrescente. Conforme foi passando as gerações, se você ler do 12 ao 26, você vai ver que houve uma decrescente. Conforme foi passando as gerações, os pais foram morrendo cada vez mais.
mais cedo. Entende? Os filhos foram nascendo, a descendência foi vindo e os filhos foram morrendo, e os pais foram morrendo cada vez mais cedo. Quando você está em Jesus, Deus e Espírito Santo, desenvolvendo um relacionamento com Ele, Ele acrescenta anos na sua vida, porque Ele quer que você viva a promessa e os propósitos. Ele não vai fazer você receber na sua mão o propósito e a promessa e no dia seguinte vai tirar a tua vida. Não vai fazer isso. Ele vai te acrescentar anos, justamente para você viver, justamente para você desfrutar daquilo ali que Ele está te dando. Entende? Tá bom? Então vamos continuar aqui. Então as facilidades trazem com ela distrações que fazem querer a gente viver o que é ilícito. Ou seja, não acrescenta nada na nossa vida, é tudo ilusão. Então aqui a gente também tira que a parte da gente satisfazer a nossa natureza humana, que a gente fala que é o pecado, a nossa natureza humana ser o pecado, ok? Que a gente está contra a vontade de Deus. Isso tudo são ilusórios, ou seja, são momentos, prazeres passageiros, em que a gente precisa... Brian, obrigada pelo presente, que Deus abençoe sua vida, viu? E que a gente precisa deixar para trás a velha natureza, ou seja, deixar o Egito lá atrás e irmos em direção ao que Deus quer para nós, que são os propósitos, as promessas do milagre. Só que entre deixar o que foi para trás, que é a velha natureza, e ir de frente para os propósitos, existe o meio do caminho. E o meio do caminho é o deserto, que é o seu tempo de preparação. Entende? Então, o que Deus quer que a gente extraia aqui logo de início? Que a gente precisa priorizar o Senhor, por maior vontade que você tenha de fazer o que é errado. Aquele errado ali que você está fazendo vai durar somente aquele momento. O que Deus tem para você não é momentos. Não é uma junção ou uma soma de momentos. O que Deus tem para você é um conjunto abrangente. Entende? Se a gente trazer isso aqui para nossa vida familiar ou sentimental, o que Deus tem para você não são encontros. O que Deus tem para você é uma família. Uma família que vai durar até a eternidade. Porque Deus vai juntar você e uma pessoa que é propósito dele, vai juntar dois propósitos que juntos vão desenvolver para cultuar o Senhor, servir ao Senhor. Entende? Vai ter uma família ali com o Senhor, com Jesus no meio. Estou tentando pegar exemplos aqui para vocês entenderem. Não necessariamente seria algo conjugal, seria algo relacionado a sentimental, mas pode ser uma empresa, pode ser uma sociedade, pode ser um trabalho, pode ser N coisas, entende, gente? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Outra coisa que Deus quer que a gente saiba também. Você vive ciclos repetitivos. Aqui, se a gente parar para analisar, aqui na leitura, se a gente parar para analisar, vou pegar aqui para vocês lerem. A partir do 12, no final fala assim, teve o filho, aí viveu a idade lá, aí vive lá, e foi pai de outros filhos e filhas. Esse aqui foi pai de outros filhos e filhas, e botando a idade da pessoa, isso vem se repetindo aqui em todas as gerações dos filhos de Sem. Ok? Então, a partir daqui, a gente começa a entender que existe um ciclo repetitivo. O ciclo repetitivo aqui, da família de Sem, era justamente, eles tinham filhos em idades, eles tinham filho até uma certa idade, a partir daquela certa idade, eles morriam mais à frente. Então, isso aqui, se você observar, vai estar se repetindo, que a gente leu aqui, estava se repetindo. Então, existia um ciclo repetitivo aqui na família de Sem. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Quando a gente vive ciclos repetitivos, que vai passando de geração para geração, passando a impressão que a herança, que é uma herança boa, porém não é uma herança boa, é uma maldição hereditária. Quando você vive ciclos repetitivos na sua vida, nada mais que Deus te mostrando que aquilo ali ainda está ferido e que precisa ser curado. Entende? A gente passa ciclos repetitivos com pessoas diferentes, em situações diferentes, porém o entorno da situação, o núcleo da situação é justamente algo repetitivo para mostrar para ti que aquela situação ali ainda está
indo contra a vontade de Deus na sua vida. E que você precisa curar, você precisa se libertar, você precisa enfrentar, descobrir o que aquele ciclo repetitivo está trazendo para você, enfrentar o problema ou o seu medo, ok? Para poder vencer, para poder ser curado, para poder ser liberto, para poder ir para a próxima fase. Porque muitas das vezes a gente não recebe nada de Deus na nossa vida porque ficamos presos em fases por conta de ciclos repetitivos que a gente não consegue romper. E a gente só vai para a próxima fase por mais que a porta esteja escancarada. Deus pode falar para você que a porta está aberta e você continua no mesmo lugar. Por que você continua no mesmo lugar? Porque o ciclo está se repetindo e você não consegue sair desse ciclo. Entende? E a gente só consegue sair do ciclo se a gente mergulhar mais na presença de Deus e buscar mais ao Senhor. Isso, gente, do ciclo repetitivo é muito importante. Por quê? Porque prende a gente. Entende? Prende a gente, estagna o nosso processo. A gente fica paralisado. Então, quando você estiver em situações parecidas, quando você estiver numa situação que você chegar na observação e falar assim, eu já vivi isso aqui, em alguma fase diferente, ou por que isso está acontecendo de novo? É alguma coisa relacionado, não necessariamente a pessoa ou a situação que está em você, mas é alguma coisa que por trás, camuflado ali, você está vivendo de novo porque algo em você ainda não foi curado. Então Deus está permitindo você passar de novo pelo ciclo repetitivo para você ver que algo em ti ainda está ferido. Entende? Então, os ciclos repetitivos servem para isso. Não é para você olhar para a situação e falar assim, caramba, isso é muito chato, eu estou passando por isso de novo. Não é para você reclamar, é justamente para você ver que ainda existe algo em você que precisa ser curado e liberto. E o que a paz, Helena, seja bem-vinda, querida. E o que a gente precisa fazer quando a gente não consegue identificar qual é o ciclo repetitivo que a gente está vivendo, que Deus quer que a gente cure, que a gente liberte, que a gente enfrente? A gente ir para Ele, entrar na dependência dEle, querer estar buscando Ele, porque Ele vai falar para você por que você está vivendo aquele ciclo repetitivo, que você não está conseguindo enxergar o que é, e Ele vai te mostrar o que é. Entende? E geralmente quando Deus nos mostra, fere, porque é algo que você achava que era normal fazer, que era normal ir. Aí, além de nos ferir, por que também nos fere? Porque a gente começa a descobrir as situações por trás. Então Deus começa a revelar tudo, entende? O que estava no oculto, a partir do momento que dá um clique em você, e você vê que toda a situação que você vivia, que você achava normal fazer, existia todo um porquê por trás. E a partir do momento que Deus te revela, você é liberto. Porque você sabe que está errado e você não vai mais fazer. Entende? Até então era algo corriqueiro para ti, era algo normal para ti, era algo, isso aqui todo mundo faz, vou fazer, ou eu fui treinada a fazer isso, estou fazendo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso aqui. Quando eu vivi, há pouco tempo atrás, eu estava vivendo um ciclo repetitivo. E eu não estava entendendo por que eu estava vivendo aquele ciclo repetitivo. Então eu cheguei naquela parte que eu falei aqui para vocês, que eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, o que está acontecendo e o que o Senhor quer que eu descubra? Porque eu não estou entendendo porque esse ciclo está se repetindo de novo. Eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz tudo o que o Senhor pediu, só que não está funcionando. O que eu estou deixando de fazer? Foi a oração que eu fiz para Deus. Entende? O Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou através de uma mensagem na internet. Aquela mensagem na internet entrou, foi direto assim, sabe? Entrou assim como uma luva, foi direto pro ponto onde que tinha que ser. Que me mostrou que eu estava, o Dirlane, seja bem-vinda, que eu estava fazendo além do que eu deveria fazer. Eu estava sendo muito Marta ao invés de Maria. Eu estava trabalhando muito, não que eu quisesse mostrar alguma coisa. Eu não queria mostrar alguma coisa. Eu estava trabalhando muito, eu estava sendo muito útil, ok?
E eu não estava sendo a Maria que era com Jesus, de ficar lá lavando os pés de Jesus, de ficar buscando a presença de Jesus, essas coisas, entende? Então eu estava muito ativa para um lado e muito desativa para o outro. E quando Deus me mostrou isso, veio como um choque para mim, porque eu cresci dessa forma achando que era certo. Então a forma como o ciclo repetitivo estava se repetindo na minha vida, ok? Veio de uma identidade que foi forjada em mim quando criança até a fase adulta. Aí quando Deus me mostrou e revelou a situação por si só, eu vi que a vida inteira eu fui usada pelos meus familiares para poder ser útil para eles. Por isso que eu falo que quando Deus ele identifica o seu ciclo repetitivo, a paz, Renata, seja bem-vinda. Quando Deus repete o seu ciclo repetitivo ali, quando você vai descobrir o que é, às vezes dói. Porque é algo que você nunca imagina, que você é algo que você está fazendo era normal para ti. Entende? Então muitas pessoas aqui, as suas identidades foram forjadas no erro. Não foram forjadas numa identidade saudável. Foi forjada numa identidade de utilidade. Entende? O que a gente entende da utilidade? A utilidade é você ser útil. Só que quando você é útil em excesso, as pessoas passam a se aproveitar de ti. Então, aonde você acha que existe amor, existe utilidade. Entende? Então, aí você começa a descobrir que a vida inteira você foi útil, a vida inteira você amou, a vida inteira você se dedicou, e não necessariamente houve uma reciprocidade numa forma que você achava que dava. Então, por isso que eu falo que machuca quando a verdade chega. Por isso que muitas pessoas não enfrentam a verdade. Porque a verdade, quando ela chega como um balde de gelo. Não existe assim, pega um gelinho aqui e vai botando aos pouquinhos. Não, é um balde jogado de gelo em cima de ti. Mas por que Deus faz isso? Para não deixar você no engano. Porque Deus não quer os seus filhos no engano. Entende? Então Ele revela o que está oculto para trazer libertação. Porque você acaba vivendo uma vida que não é tua. Ok? Você acaba vivendo uma vida que não é tua, você acaba atrasando a sua vida, você acaba atrasando os propósitos que Deus tem para ti, você fica estagnado no lugar, então por isso que Deus liberta. Deus revela, Deus liberta. Dói muito. Dói. Mas é libertador e é necessário. Então, se você está vivendo algum ciclo repetitivo na tua vida, tenha coragem de fazer a oração para Deus e falar: Senhor, me mostra o que eu não estou enxergando. Porque eu quero ser liberto disso aqui para poder viver os propósitos e as promessas que o Senhor tem para mim. Entende? Tenha coragem para você ser liberto. Vai doer um pouquinho? Vai. Mas vai ser revelador. Entende? Aí você vai começar a ver o seu valor. Você vai começar a se amar mais. Você vai começar a se valorizar mais. Você vai começar a não se importar tanto como você se importava. Você vai ver que as pessoas também elas conseguem fazer as coisas com a força dos seus pernas, com suas mãos, você não precisa estar ali o tempo todo, entende? Nós cristãos precisamos servir? Precisamos servir. A palavra nos ensina isso e Jesus nos ensina isso através do posicionamento dele, ok? Só que servir em excesso, não. Fazer disso alguma regra em excesso, não, porque nada em excesso é bom, entende? Nada que faça você se afastar de Deus é bom. E você sendo muito útil, que era o meu caso, eu acabava me afastando de Deus porque eu priorizava algo que não era para ser priorizado. A gente precisa priorizar a Deus. E tudo à nossa volta nos é acrescentada de acordo com a vontade dele. Não é a gente que corre atrás. É as bênçãos que vêm que correm atrás de nós. Entende? Então a gente precisa doutrinar, vamos botar assim, doutrinar não, a gente precisa manter uma disciplina, vamos botar, não estou conseguindo encontrar a palavra aqui, mas manter uma disciplina conosco mesmos, para a gente poder receber de Deus as bênçãos dele, de acordo com o que ele tem para nossa vida, ok? Para a gente deixar o passado no passado, para a gente deixar o Egito no Egito, e a gente se permitir se transformar em nova criatura. Porque a nova criatura já diz, a velha criatura ficou para trás. A velha criatura, você não deixa de ser velha criatura porque você só fez a oração de reconhecimento, não. Quando ele fala velha criatura, é tudo. É as suas manias, é o seu jeito, é a sua personalidade,
a modo como você fala, o modo como você se veste, os lugares que você frequenta, é tudo. É deixar tudo para trás, é deixar o Egito para trás. O Egito não te pertence mais. Para você se tornar nova criatura, você tem que literalmente apagar a velha criatura para se permitir, se deixar ser transformado para nova criatura. Entende? Então, a partir da sua permissão, Deus começa. E nessa permissão que Deus começa, Ele começa a te revelar o que você não tinha nem noção que existia. E assim você vai sendo liberto e curado pelas mãos dele. Ok? Vamos continuar aqui. Então, quanto mais perto do mundo você estiver, mais longe de Deus você ficará. Então, a gente conseguiu absorver isso aqui, através do que foi falado, né? Tanto da leitura, quanto disso aqui. A gente está conseguindo ver que se a gente, aqui na leitura do capítulo 11, eles queriam construir a Torre de Babel para ficarem mais perto de Deus, se formar apenas numa única idioma e ficar entre eles. Só que Deus falou assim, não, eu não quero que vocês fiquem apenas aqui, eu quero que se espalhe. Então o que Deus fez? Botou dentro deles ali uma forma de uma linguagem que eles já não estavam se entendendo. Ou seja, até então era um único idioma e a partir daquele momento teve vários idiomas. Então o pessoal se expandiu, o pessoal saiu. Entende? O pessoal se expandiu, o pessoal saiu e com isso gerou-se várias regiões, vários idiomas. Ok? Eu sei que está um pouco complicado, a gente vai chegar onde Deus quer. Então, quanto mais do mundo, perto do mundo você estiver, quando eles tiverem esse raciocínio, gente, de fazer uma única torre e ter ali o único idioma e ficar ali, foi um raciocínio egoísta. Porque o raciocínio de Deus era populacionar o mundo. E o mundo não se resumia onde eles estavam. Entende? Então, a partir do momento que você tem um raciocínio egoísta, que foi a forma como eles pensaram, vamos ficar todos aqui que a gente não vai ser tirado daqui e botado para outro lugar, eles ali estavam prejudicando o projeto do Senhor. E Deus não deixa ninguém prejudicar o projeto dele. Então, se tiver algo atrapalhando o projeto de Deus na sua vida, Deus vai tirar. Vai tirar, vai expandir, vai jogar para longe, vai fazer qualquer coisa, mas você vai continuar nos projetos que Deus tem para ti. Ok? Então, quanto mais perto do mundo você estiver, mais longe de Deus você ficará. Então, escolha estar perto de Deus. Eu sei que não é fácil passar pelo processo, eu sei que não é fácil a gente se manter na presença do Senhor, porque o atrativo do mundo é muito. Mas se você começar a olhar para o mundo e tirar os olhos de Deus, as consequências serão catastróficas. Entende? Na sua vida. Porque além de você se afastar dos caminhos do Senhor, para você retornar fica mais difícil. Não é impossível, mas fica mais difícil. Entende? E você começa, quando você se afasta dos caminhos do Senhor, você também está se afastando de Deus, porque o pecado vai começar a tomar conta de ti. Então a gente só perde se a gente se afasta de Deus. A gente precisa tentar manter a compostura, a presença e buscar Deus o tempo todo. Em espírito e em verdade. Seja através da leitura da palavra, seja através de um louvor, seja através de uma comunidade que profere a mesma fé que você está indo, para um ajudar o outro, seja através da oração, seja através da adoração, do jejum. A gente sempre tem que estar em movimento com o Senhor, para a nossa fé ser edificada, para a nossa fé ser fortalecida, para a gente não vir esmorecer, para a gente não vir desistir. Porque pensamento de desistência, a gente passa. Eu não vou ser aqui irônica falar para você que não passa. Passa pela nossa cabeça. Só que tem que ser algo que passe e não fique. Porque a partir do momento que a gente pensa, tudo que a gente pensa gera uma reação. Entende? Então, a reação da desistência não pode existir. Ok? Quando vier para você, na sua mente, aqui na sua cabecinha, no seu coração, que, tá difícil, não vou conseguir, tira do seu vocabulário. Você vai conseguir, porque Deus te prometeu, e uma vez que Ele promete, acontece. Só que a gente precisa fazer a nossa parte também, em querer viver os planos do Senhor para a nossa vida. Boa noite, seu Sérgio. Que Deus abençoe o Senhor. Ok? Então, vamos continuar aqui. É preciso fazer escolhas todos os dias, para não correr o risco de voltar para o cativeiro que Deus já te tirou. Entende? Então, é justamente isso que eu estou falando aqui para vocês. A nossa fé fortalecida no Senhor, a gente não pensa em desistência. A gente não olha para trás. A gente só consegue olhar para frente, para Deus. Porque Deus já te tirou dos lugares que não condizia com a realidade para você e para Ele. Ou seja, Deus já te tirou dos cativeiros. Entende? Então, a partir do momento que Deus já te tirou do cativeiro, você não tem que voltar.
pro cativeiro que era antes. Você tem que fechar a porta, destruir, botar uma bomba para nem ter mais a situação ali e voltar os seus olhos para Deus e seguir em frente. Entende? Passado, gente, é referência para a gente não voltar. Se passou na sua vida, é porque não é para voltar. Só vai voltar se Deus quiser que volte. E se voltar, vai voltar transformado pelo Senhor. Entende? Porque a gente não coloca vinho novo em odres velhos. Então, se o passado passou, deixa ele lá. Se vai voltar alguma coisa do seu passado para a sua vida atual, para participar do seu futuro, quem vai trazer é o próprio Senhor, transformado, da água para o vinho. Entende? Não é você que vai lá buscar com a mãozinha, não. Deixa lá. Enquanto isso... Amanda, obrigada, querida. Enquanto isso, ok? Que Deus está lá, tratando lá com os abençoados do passado. Enquanto isso, você no presente está se dedicando ao Senhor, está buscando a presença do Senhor, ok? Para quando chegar o vinho novo, o odre, que é você, está novo para receber. Entende? Porque Deus não vai entregar para você se você estiver ainda sendo a velha criatura. Se você ainda tiver com comportamento de situações passadas, de comportamento antigo, Deus não vai entregar para você o novo. Deus não vai entregar, Deus pode até abrir a porta, mas você não passa pela porta. Porque você não está pronto para receber. Que se você passar pela porta como você está, você perde a bênção, você perde a promessa, você perde tudo que Ele tem para ti. Entende? Então você sempre vai continuar ali. Por que muitas das vezes a gente sente que a gente está perto de colocar a mão no propósito, de colocar a mão na promessa, mas Deus vai lá e puxa a gente para trás? A sensação que dá é que Deus puxa a gente para trás de volta. Por quê? Porque a gente ainda não está pronto para receber. Porque algo dentro da gente ainda está ferido. Algo dentro da gente ainda precisa ser transformado. Então Deus faz a gente recuar. Entende? A sensação que dá é que a gente recua. Para quê? Para Deus tratar, para Deus curar, para Deus libertar. Para a gente conseguir ver aquilo que a gente não estava conseguindo. Aí, a partir desse momento que a gente consegue ver que acontece a libertação e a cura, aí Deus vai virar para você e falar assim, agora está pronto para receber. Aí Ele vai trazer até você, não é você que vai atrás. Lembra que a palavra nos ensina que as bênçãos vão correr atrás de nós? Então, as bênçãos vão correr atrás de você. Você não precisa ir até, porque ela vem até ti. Entende? Porque você entendeu que você tem uma identidade, você entendeu que você é amado, você entendeu que você tem um relacionamento com Deus e que isso é muito precioso no plano espiritual. Entende? Então Deus vai fazer chegar até você tudo que faz parte dos propósitos de Deus para você. Você não precisa correr atrás de nada, você só precisa se dedicar a estar na presença do Senhor. Que bom, Amanda, que bom. O importante é o que nós nos transformamos no deserto, ok? Que bom que você está conseguindo, você vai chegar em nome de Jesus. A bênção vai vir atrás de ti. A promessa, o milagre vai vir atrás de ti. Espera no Senhor continuando. Então é justamente isso aqui que a Amanda está falando aqui, que ela sente que ela está próximo, que o deserto dela está no fim. Por quê? Porque ela foi obediente ao Senhor no processo dela. Ela está de acordo com a vontade de Deus. Então ela sente isso. Entende? E com isso, o que vai acontecer? Deus vai trazer tudo que estiver de acordo com o seu propósito, Deus vai trazer até você. Você não precisa correr atrás. Só um instantinho, gente. Deixa só botar o posezinho aqui. Foi. Entende? Não é a gente que corre atrás. A gente não precisa ir buscar com as nossas próprias mãos. Como muitos aqui fizeram a vida inteira. Se não fizer acontecer, não tenho. Era assim que a gente pensava? Eu pensava dessa forma quando eu trabalhava e era independente. Entendeu? Se eu não fizer, se eu não for, se eu não comprar, se eu não agir, eu não tenho. Então eu ia lá e fazia, executava e fazia acontecer. Só que com Deus não é assim. Deus quer a gente na dependência dele. Por isso que a gente, às vezes, passa muita dificuldade no nosso processo com o Senhor. Porque a gente precisa aprender a amá-lo. Primeiro, vamos lá. A gente precisa se deixar ser amado por Deus. Já primeiro bloqueio aí. Primeira dificuldade de cada ser humano aqui. Se deixar ser amado. Porque muitos aqui têm dificuldade disso. Se deixar ser amado por Deus, a gente precisa aprender a amá-lo.
A gente precisa aprender a obedecer. A gente precisa aprender a depender. Entende? A gente precisa aprender a se calar quando a gente quer gritar. A gente precisa aprender a deixar Deus fazer, a pedir direcionamento. É literalmente relacionamento. Se você parar para analisar, é um relacionamento que você precisa aprender a ter com Deus. E por que com Deus é mais difícil? Porque com Deus a gente não está vendo. Quando a gente tem um relacionamento com um ser humano, a gente está vendo o ser humano ali. Então a gente consegue ver a reação do ser humano, se tá bom ou se não tá. Com Deus a gente não consegue ver, a gente só consegue sentir. E a gente só consegue sentir mediante quando a nossa entrega para Ele. Porque a gente só consegue sentir a presença de Deus aqueles que realmente se entregam para Deus. Em espírito e em verdade. E em santidade para o Senhor. Porque é a santidade que faz a gente sentir a presença do Espírito Santo. Entende? Então tem que ser todo dia. Pela fé, Baiana, muito bem, é pela fé. Porque Deus é a fé e fé é Deus. Então a gente, pela fé, a gente consegue acreditar, a gente consegue ver, a gente consegue ter a percepção. Mediante a entrega que a gente faz para Deus, através da santidade, das renúncias que nós fazemos, para poder ter de Deus, sentir a presença dEle, e saber que a gente está no caminho certo, porque conforme a gente vai buscando, Deus vai se manifestando, ok? Em detalhes Ele vai se manifestando e vai fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a intimidade com Ele, a gente vai desenvolvendo esse relacionamento, então a gente precisa fazer a nossa parte, em acreditar, entende? Tá bom? Vamos continuar aqui. Então vamos lá. Nem todos... Agora a gente vai voltar aqui para a história, tá? Nem todos da descendência do filho de Noé tiveram um relacionamento com Deus. Igual Noé tinha com isso. Igual Noé tinha. Com isso, a influência da cultura dos deuses pagãos fizeram o povo de Deus ter suas próprias decisões. E assim acabaram se afastando dos caminhos do Senhor. Isso aqui eu falei no início da live. Antes de acabar a luz, eu falei isso aqui. Entende? Então... O que Deus quer que a gente entenda isso aqui também? Foi o que eu falei. A descendência de Noé não teve a mesma interatividade com Deus como Noé tinha. Então, a partir da descendência de Noé, veio-se a cultuação de deuses pagãos. O que são deuses pagãos na Bíblia? É justamente ao inverso de Deus. Os deuses pagãos cultuam ao inferno. Cultuam Baal, cultuam Jezebel, cultuam Maloque, cultuam Juno, são deuses, divindades pagãs. Entende? Não é Deus da Santíssima Trindade. Então, deuses pagãos cultuam divindades pagãs, que cultuam a malignidade. Entende? Então, quando Deus deu o reset na terra, que foi lá, agora eu vou pegar Noé, a família dele, vou estar dentro da barca e vou exterminar todo mundo, Deus exterminou todo mundo justamente por conta dos deuses pagãos, da adoração de deuses pagãos, justamente por causa da promiscuidade que o povo estava tendo, da liberdinagem que estava tendo entre eles, entende? Então houve esse reset. Só que, como os filhos de Noé não eram tão devotos como Noé, é como se tivesse trago uma bagagem daquela época lá antes do reset para a vida ali, e a própria cultura que foi se estendendo entre as descendências, que foi se tornando os países, voltou-se à cultuação de deuses pagãos, que está até hoje. Entende? Se você pegar para ver o jornal, você não precisa nem ler história. Isso aí, Amanda, quando a gente entende quem nós somos em Jesus, tudo fica mais fácil. Entende? Aí que a gente consegue ver que Deus realmente nos ama e que a gente se permite ser amado por Ele. Então, o que a Amanda está falando aqui, gente, se vocês não têm noção disso, se vocês não sabem, quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e você reconhece que Jesus é Filho de Deus, você ganha uma identidade. A Bíblia nos fala isso. Deus te reconhece como filho. Então, muitos aqui, quando vêm para Jesus, estão se sentindo sozinhos e abandonados. E não tem noção que vai ser reconhecido por Deus como filho. Então, todo aquele que é filho de Deus ganhou a identidade de Deus mediante o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. Entende? Antes, teve uma vez que eu passei por uma situação, vou explicar isso aqui rapidinho pra vocês. Eu passei por uma saia justa, vamos botar assim. Na verdade, eu não me senti na saia justa, a pessoa se sentiu na saia justa.
Por quê? A pessoa, ela acreditava em Deus. Eu não sei se ela tinha intimidade com Deus, mas eu sei que ela acreditava em Deus. E ela virou pra mim e falou assim: Roberta, eu sou filha de Deus? Aí eu virei pra pessoa e falei assim: você acredita que Jesus é filho de Deus? Você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí ela falou: não. Eu falei: desculpa, mas eu não posso mentir pra você. Porque a Bíblia afirma pra gente que só se torna filho de Deus aquele que reconhece Jesus como filho de Deus e como seu Senhor e Salvador. Entende? Então, às vezes a gente passa por situações, a gente precisa entender que nós todos somos criações, imagem e semelhança do Senhor. Mas a gente só se torna filho de Deus, reconhecido por Deus, quando a gente admite com a nossa boca, em oração verbal, que Jesus é filho de Deus e que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir desse momento, a gente ganha uma identidade de filho. Nós somos reconhecidos no plano espiritual como filhos do Senhor, como filhos de Deus. Entende? Então a gente precisa ter essa consciência. E quando a gente tem essa consciência que nós somos filhos de Deus, reconhecidos por Deus, ok? A gente começa a se sentir amado por Ele. A gente começa a se permitir se deixar ser amado por Deus. A gente começa a ter os propósitos, as promessas e os milagres e tudo de Deus de um modo diferente. Entende, gente? Então é necessário que a gente busque a presença do Senhor e desenvolva um relacionamento com Deus, ok? A princípio, muitos vêm não sabendo disso. Com o tempo, você se relacionando com Deus, o próprio Deus, do jeitinho dele, vai começar a falar com você de uma forma que você entenda, entende? E ele mesmo vai te mostrar que é melhor você reconhecer ele como Pai, e como Jesus, que é filho de Deus, para poder se tornar filho de Deus. É o próprio Deus que vai te convencer. Porque antes de você nascer, ele já tinha um plano para ti. Entende? Então ele já traçou um plano para tua vida, já traçou um propósito para tua vida. Ele te escolheu antes do ventre da tua mãe. Só que você precisa testificar isso na sua vida. Então quando você vem para a presença de Deus, nada que mais é que a testificação de Deus da escolha que ele já tinha feito. Entende? Então todos nós precisamos ter esse momento com o Senhor. Porque a partir desse momento que a gente reconhece que Deus é o nosso Pai e que Jesus é Filho de Deus, que a ficha cai, que a gente começa a ver de uma forma diferente a presença do Senhor na nossa vida, a gente começa a dar mais importância. Entende? Isso muda tudo, Amanda, isso aí. Isso muda tudo, muda o modo de você ver, muda o modo de você se comportar, você começa a parte do temor, que o temor por Deus não é medo, o temor por Deus é respeito. Então você começa a ver ele de uma forma diferente, entende? Então a gente precisa sempre estar em conexão com o Senhor, desenvolvendo um relacionamento com o Senhor, para a gente poder estar sempre desenvolvendo o nosso espírito. Gente, vocês não têm noção do quão o nosso espírito é inteligente e quão longe ele pode chegar. E a gente precisa ter noção disso aqui. Para a gente se conectar com Deus, cada um de nós, existe um espírito guardado dentro de nós. E para a gente entender Deus que é espírito, a gente precisa conectar com ele no espírito. Por isso que a palavra fala, você conectar em espírito e em verdade. Ok? Então, a partir do momento que você faz a conexão em espírito, você está se conectando espiritualmente com o Senhor. Então é o Espírito que mora dentro de ti, que vai se conectar com Deus, que é Espírito, e vão ter a conexão entre vocês. E isso é muito lindo quando você começa a buscar mais a presença do Senhor e sair da religiosidade. Você começa a entender Deus de uma maneira que muita gente não entende, que muita gente não tem experiência. Por quê? Porque vive uma religiosidade. Deus não quer religiosidade na nossa vida. Deus quer que a gente se interaja, que a gente busque, que a gente encontre, entende? Que a gente desenvolva com o Senhor uma intimidade. E a gente só consegue isso se a gente se disponibilizar em querer conhecê-lo. Essa parte que eu estou te falando aqui, a história não ensina. Ela não vai falar para você com essa emoção toda aqui que eu estou te falando. Ela vai te explicar didaticamente o que você tem que fazer. Mas para você entender as entrelinhas com o Senhor, é só você se doando para Ele. É só você se permitindo querer estar na presença dEle.
Senão você sempre vai ficar na superficialidade. Então, o que a gente precisa aprender disso aqui? Quanto mais você se doar para o Senhor, quanto mais você buscar a presença do Senhor, em querer conhecê-lo, em querer saber quem é Deus na sua vida, o que Ele representa para ti, porque é diferente a gente procurar Deus porque a gente quer alguma coisa dele ou porque a gente quer conhecê-lo, ok? Então, quando você procura Deus de uma forma que você quer conhecê-lo, você começa a descobrir um Deus que você nunca escutou falar. Porque você começa a ter uma interatividade com Ele de intimidade. E cada intimidade é individual. Então não adianta eu falar para você aqui como é que é a minha intimidade com Deus, que não vai ser a mesma intimidade que você vai ter com o Senhor. Porque o meu propósito é diferente do seu propósito. Entende? Então a gente precisa, cada um aqui, na sua individualidade com o Senhor, busca o Senhor no seu secreto. Por mais difícil que seja, todos os dias buscar, tenta manter uma constância e uma disciplina. Mesmo que você busque hoje um pouquinho, amanhã você busque menos, mas você continua buscando e manter uma constância. Por quê? Porque vai ter uma hora que o teu espírito vai se desprender do seu comportamento, dos seus achismos. Os nossos achismos é a nossa natureza humana, é a nossa carne, ok? Então o seu espírito vai se desprender dos seus achismos e vai começar a gritar dentro de você, querendo que você busque mais a presença do Senhor. Então o que vai acontecer? O seu espírito ele vai se sobrepor às suas vontades. E quando o nosso espírito se sobrepõe às nossas vontades, o que acontece? Acontece uma maior intimidade com Deus. E você, quando você sentir, quando você ter o prazer de chegar nesse nível com o Senhor, você não vai querer mais recuar para trás. Entende? Porque você vai começar a ter experiências com Deus que você nunca teve, que ninguém nunca teve. E só existe, e cada um aqui na sua particularidade com o Senhor, só vai sentir isso se procurar Ele a fundo. Porque Deus usa as pessoas para falar conosco? Usa. Deus está me usando aqui para falar com você. Deus está me usando aqui para te dar orientação. Ele usa as pessoas? Usa. Só que existem particularidades que Ele só vai falar com você. E para essas particularidades acontecer na sua vida, você precisa buscá-lo na sua individualidade, gerando com Ele um relacionamento de intimidade. E quando você chega nesse nível de começar a entender que Deus tem a sua particularidade contigo, você não consegue mais ficar no raso com o Senhor. Porque o raso se torna superficial para ti. Você sempre vai querer mergulhar mais, você sempre vai querer chegar mais fundo. Porque parece que Deus é infinito, sabe? Por mais que você procure, nunca é o suficiente. Por mais que você faça, nunca é o suficiente. Porque você está lá mergulhando, você está lá buscando, você está lá com sede de conhecimento, com sede da presença de Deus. E é nesse nível que Deus quer que cada um chegue. Só que pra gente chegar nesse nível, gente, a gente tem que renunciar muitas coisas. E é justamente isso que as pessoas não fazem. Sim, Amanda, eu explico tudo mais... Sabe por que eu explico tudo mais mastigadinho como você está falando? Porque eu vivo isso. Tudo que eu explico pra vocês aqui, de todas as lives, ou dos materiais que eu trago pra vocês, tanto escrito quanto vídeo, é tudo que eu vivo. Entende? Então, tudo que eu vivo, que eu posso passar pra vocês também terem pelo menos alguma porcentagem do que eu vivo com o Senhor, o que eu vivi a minha vida inteira com Ele, eu trago mastigadinho pra vocês verem que também é possível. Só depende da gente. Entende? Então somos nós, seres humanos, que embarreiramos o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas se a gente se manter numa disciplina ali, buscar e nos doar para Deus, Ele vai se doar pra gente também. Ele vai se doar pra você. Entende? Até botei uma conclusão aqui que tem mais ou menos a ver com o que a gente está falando aqui. Por mais inteligência e capacidade que você tenha, ok? Essa independência faz você viver longe dos caminhos do Senhor. Vou explicar isso aqui. Deus nos quer dependente dele, para assim podermos viver os seus propósitos. Então vamos lá. Eu estou falando para vocês aqui da gente mergulhar fundo e buscar a presença do Senhor, para a gente, cada um, ter aqui a sua experiência com Deus. Então, por mais inteligente, por mais ser humano que você seja, por mais inteligente, por maior capacidade que você tenha, porque o seu QI seja lá de 200%. Entende? Eu não sei qual é a capacidade que você tem, nem a inteligência que você tem.
isso não é suficiente. Não, é como se não fizesse diferença para você buscar a presença do Senhor. Porque Deus não é, ele não mede pelo que a gente tem ou pelo que a gente é. Deus mede a gente pelo coração disposto que a gente tá de entregar para Ele. A nossa disponibilidade, a nossa entrega de querer conhecer a Deus, de querer desenvolver com Ele um relacionamento, vale mais para Deus do que a nossa inteligência e a nossa capacidade. Então, para o mundo, a nossa capacidade, a nossa inteligência vale muito. Quantas pessoas estão aí? São mestrados, doutorados, PhD, enfim, Prêmio Nobel da Paz, estão lá ganhando. Para o mundo, isso vale muito. Para o mundo, o seu coração não vale nada. Entende? Só que para Deus é totalmente o contrário. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua disponibilidade, porque você não precisa nem da coragem. Eu ia falar coragem, mas não precisa nem da coragem. Porque se você tiver um coração disponível para o Senhor, Ele, através do relacionamento que desenvolver contigo, Ele vai colocar ousadia, Ele vai colocar coragem, Ele vai te trazer até você. Porque você está disposto em querer conhecê-lo, você está disposto em querer conhecer, em querer desenvolver com Ele um relacionamento. E é aí que acontece que tudo fica perfeito. Por quê? Porque você entendeu o que é o processo. Receitas brigadas, que Deus te abençoe, querida. Você entendeu o que é o processo. O processo não é para você ficar pronto para receber as promessas e os milagres de Deus para sua vida. Promessa, milagre e propósito é como se fosse uma recompensa, é consequência do seu processo com Deus. Entende? O seu processo é para você desenvolver com o Senhor um relacionamento de verdade. Um relacionamento de intimidade. Entende? E a gente só consegue se a gente se disponibilizar para Ele e buscar a presença dele, Espírito em verdade. E se permitir ser tratado, ser moldado, ser lapidado. Não vou falar para você que é fácil, é difícil, mas não é impossível. Entende? Alguma hora a gente vai ter que bater de frente com os nossos medos, alguma hora a gente vai ter que bater de frente com a ansiedade, com o erro que cometemos, com pecados que fizemos, com mágoas que causamos. A gente vai ter que enfrentar tudo isso. Porque não é só a gente que recebe perdão, a gente também precisa pedir perdão. Porque a gente machuca também muitas pessoas no decorrer da nossa vida. Entende? Por atitudes que tivemos, por palavras que lançamos. Então a gente também machuca. As pessoas nos ferem, mas a gente também machuca. Então, quando você começa a desenvolver o seu processo com o Senhor de relacionamento com Ele, Ele começa a te mostrar isso tudo. Entende? Então, algo que você também precisa saber para a gente poder encerrar aqui, para não se estender tanto. Quando a gente começa a se desenrolar com o Senhor, do processo que a gente está ali desenvolvendo, uma das formas de Deus tratar o nosso coração é trazendo para perto quem um dia nos feriu. Entende? Então, em algum momento da vida de vocês, do processo de vocês, Deus vai trazer para perto de você pessoas, situações, lugares que feriu você de alguma forma, mas Deus só vai deixar você voltar para esses lugares, para essas pessoas, quando você estiver curado. Para não dar efeito rebote. Entende? Então, você vai estar curado e Deus vai fazer você voltar para terminar de curar o que falta curar. E você, ao mesmo tempo, ensinar para aquela pessoa que te machucou o caminho que você fez para ela também ser liberta, sarada e curada. E isso no Evangelho é lindo. Porque em outras circunstâncias, se você fosse a velha criatura, você nunca faria isso. Porque o seu orgulho não deixaria. A sua ferida não deixaria. Você não ia querer ver a pessoa pintada de ouro nem com um laço de diamante na tua frente. Mas quando você se permite ser tratado pelo Senhor, liberto, curado, entende? Que você entende que também as vidas que estão à sua volta, que de algum modo fizeram parte da sua vida ali, que te feriram, que elas também deram legalidades, do mesmo modo que você deu legalidade uma vez que você foi ferido. Então você vê que a passagem é como se fosse igual, são coisas diferentes, processos diferentes, mas é como se o mecanismo ali fosse igual, entende? Ou seja, existia uma legalidade, que existia uma ferida, que a partir daquela ferida a pessoa foi lá e feriu-se, acabou que feriu você, e você vê que a pessoa é tão vulnerável quanto você, que é tão propícia ao erro quanto você. E você começa a repensar
Por que você não pode agir com a pessoa de uma forma diferente se Deus te perdoou? Se você foi tratado e curado por Ele? Entende? Que bom, Lloyd, que você está vivendo isso, viu? Porque isso torna a gente mais humano. A gente consegue enxergar a dor do outro, torna a gente mais humanos, a gente cresce, não só espiritualmente, mas como fisicamente também. Que bom que você está passando por isso. Que bom no sentido de você, acho que você conseguiu entender, que você de crescimento teu espiritual e físico, ok? Não necessariamente a situação em si. Tá bom, gente? Então isso, até fugir um pouco aqui da palavra hoje, mas Deus queria falar com a gente aqui. Deus foi usando vocês, foi usando a mim, a gente foi se interagindo aqui, a gente foi falando. Então, vocês conseguiram captar a essência do que foi dito? Que quando você desenvolve um relacionamento com Deus, Ele consegue abranger tudo, Ele consegue mexer em tudo. E que a gente não pode limitar e nem classificar a capacidade de Deus sobre a nossa vida, porque a gente não tem noção do poder do Senhor pelo que Ele tem, por a gente pelo que Ele tem. E a gente só consegue ter uma noção quando a gente tem com Ele uma interatividade e desenvolve um relacionamento. Entende? Então sempre traga Deus à existência na sua vida. Não faça de Deus um personagem. Não faça de Deus alguém que está num livro didático ali que você precisa ler porque disseram para você que tem que ler. Não, não faça dessa forma. Traga Deus na sua vida como uma pessoa que participa da sua vida, que quer ser um contigo, quer desenvolver um relacionamento com você, porque quando você começa a tirar pela fé, ok? Quando você começa a tirar ele do fictício, vamos botar assim, do didático, e traz para sua realidade, você vai ver que você vai conseguir escutar, sentir, saber que está ali, porque você está acreditando nele. Cada vez mais que você acreditar nele, maior vai ser o seu desenvolvimento do seu relacionamento com ele, mais próximo você vai sentir, e menos pecado você vai deixar de fazer. Porque você vai pensar 20 vezes antes de cometer um erro, porque você não quer desagradar o coração do Senhor, porque você não quer que Ele se afaste de ti. Entende? Então, gente, essa foi a live de hoje. Se estendeu um pouquinho porque faltou luz no meio do caminho. Não sei se vocês todos estão aqui desde o início, mas faltou luz no meio do caminho aqui. E pela graça de Deus e glória dele voltou. E a gente está aqui finalizando a live. Viu quanta coisa ia deixar de falar se por acaso a live não tivesse acontecido? Glória a Deus que voltou a luz, né? Deus é bom conosco. Glória a Jesus. O inimigo tenta atrapalhar, mas quem prevalece é o Senhor. Eu lembro que toda vez que eu faço live, eu sempre peço para Deus, eu falo, Pai, não deixe faltar luz e não deixe faltar internet. Porque a luz sem internet não consigo funcionar. Se bem que o 3G aqui segurou um tempinho. Mas a gente precisa tanto da luz quanto da internet para a gente estar aqui interagindo e falando a palavra do Senhor para a gente estar aqui edificando o nosso espírito. Foi bom, Jefferson? Que bom que você gostou. Foi um pouco diferente, né? A gente começou na palavra, teve o meio da luz, complicou no meio do caminho, mas no final quem conduziu tudo foi o próprio Deus conosco. Deus está aqui conosco, nos conduzindo, falando. E a gente está aqui estudando a palavra dele. E no final, a mensagem que foi passada, que é justamente de todos nós desenvolvermos uma intimidade com o Senhor. Tirando Deus do livro didático e trazendo Deus para a nossa realidade. Eu expliquei muito hoje. Que bom, Jefferson. Fico muito feliz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já que a gente está aqui, vocês gostaram da live de hoje, que foi diferente. Me diz o que vocês gostariam de saber, de aprender. Porque o Senhor falar conosco, fala. O Senhor que me direciona a fazer todas as lives, todos os assuntos das lives. Às vezes é terça-feira que eu falo, Senhor, amanhã tem live. O que tem que se falar? E Ele vem com assunto e eu falo para vocês. Mas às vezes você pode ter... Perdeu não, seu José? Perdeu não. Em nome de Jesus, você vai ver a reprise. A reprise vai estar no YouTube amanhã. Ops. Enfim, falei o nome do negócio. A reprise vai estar lá na plataforma dos vídeos longos. Então você vê. A gente precisa... agora eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, foi mal. Então a gente precisa buscar a presença do Senhor, ok?
para a gente poder se interagir mais, se aprofundar mais e tocar o barco com o Senhor no seu propósito. Seu Jefferson, eu fico muito feliz pelo Senhor, viu? O Senhor está sempre aqui, que o Senhor está sempre procurando, que o Senhor está sempre desenvolvendo a sua vida espiritual com o Senhor. Que vocês possam crescer e desenvolver. Que bom, seu Wesley, que o Senhor conseguiu aprender. Fico muito feliz por isso. Seu José Luiz, a palavra de hoje é do Clube da Bíblia. Então, se o senhor está acompanhando o Clube da Bíblia, a gente hoje foi o capítulo 11 de Gênesis. Então, depois você dá uma olhadinha, tá? Na sua Bíblia, lê aí. Tá falando sobre a descendência de Sem, de Terá e sobre a Torre de Babel. Então, dá uma olhadinha aí, vê o que o senhor quer falar contigo. Se não, você assista a reprise amanhã, que vai estar no mesmo horário, de 9h30 da manhã-noite, lá nos canais de vídeos longos, que o link tá aqui de acesso. Tá bom? Gente, vamos estar encerrando aqui. A gente vai estar fazendo uma oração para a gente estar aqui agradecendo ao Senhor por esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento contigo, por essa live. Senhor, obrigada por ter sido o nosso guardião, Pai, de toda a malignidade que era à nossa volta. Pai, obrigada por voltar. Obrigada pela luz ter acabado. Obrigada pela luz ter voltado. Obrigada por estar nos conduzindo, por estar no controle de todas as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Pai, que cada vida aqui venha aprender a desenvolver um relacionamento contigo na intimidade, Senhor, te buscando em espírito e em verdade, Pai. Pai, desperta no coração de cada uma delas a vontade de querer estar na Tua presença e Te buscar. A vontade de querer desenvolver contigo, Pai, um relacionamento, Pai, de mais profundidade. E sair do raso e mergulhar no profundo contigo, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Perdão pelo tempo que ficamos aqui, tá quase 2 horas de live, mas foi da vontade de Deus e a gente está aqui junto. Na segunda-feira a gente vai ter a live de mentoria, tá bom? Segunda passada não teve, a pedido do Senhor. Eu estava com umas pendências aqui que estava meio enrolado no meio do caminho, então eu precisei não fazer a live para poder adiantar o que precisava aqui. Mas essa segunda-feira a gente vai ter live de mentoria, tá bom? Então aguardo vocês na segunda-feira às 8 da noite pra gente estar aqui juntos, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, bom final de semana, fiquem na paz, boa sexta-feira, tá bom? Que Deus abençoe vocês e sua família. Obrigada pelos presentes, pelas bênçãos, pelos compartilhamentos, pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.